E aí, gente, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Coffee News. Esta semana estamos falando sobre o poder de uma visão. Hoje eu quero trabalhar teu coração e fazer você entender que você, para Deus, é uma visão. Quero que você pegue essa chave hoje. Você, para Deus, é uma visão. Você não é só um desejo. Você não foi um experimento. Você não é o resultado de uma relação sexual inconsequente. Você não é o planejamento dos seus pais. Você é o plano de Deus. Deus, ele visualizou um propósito tremendo. E dentro desse propósito que Deus visualizou, ele viu você. E quando ele viu você, sabe o que acontece? Ele conseguiu ver algo se cumprindo. Ele conseguiu. Tem muita gente que acredita literalmente que a vida ela é projetada por aquilo que os homens fazem. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que o homem não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é Deus. Você é o reflexo de um pedaço, de uma engrenagem que Deus plantou nessa terra. E quando você veio a essa terra, Deus já colocou tudo dentro de você para que cumprisse uma visão. Talvez os seus pais sonharam com você. E dentro desse sonho, eles planejaram todo um ambiente para você chegar. Todo um ambiente. Mas eu quero te dizer uma coisa. O sonho que os seus pais tiveram, o planejamento que os seus pais fizeram, não chega perto do plano que você é para Deus. Nós, como pais, temos tendência de querer um futuro para os nossos filhos, um futuro abençoado para os nossos filhos. Mas sabe o que acontece? A gente vai se frustrar muito nisso. Por que, Ansel? Porque você pode fazer planos, mas Deus decretou uma visão. E a visão, ela está acima de um plano. E quando Deus sonhou com nossos filhos, quando Deus sonhou conosco como filhos, Ele colocou em nós todo o potencial necessário para o cumprimento de uma visão poderosa. Talvez você veio ao mundo sem ser desejado pelos seus pais. Você foi um engano. Foi resultado de uma bebedeira. Resultado de uma noite feliz que os seus pais se encontraram, transaram e você nasceu. E quando você nasceu, você não teve presença dos seus pais. Talvez você foi criado por outras pessoas e você não sabe nem quem é teu pai. Ou talvez até a sua mãe. Talvez você é o resultado do filho que não teve a presença dos pais. Mas eu quero te falar uma coisa. Seus pais podem ter não planejado você, mas Deus te planejou. Nenhuma criança nasce, independente do cenário que ela venha, se é de adultério, prostituição, doideira da vida. Todo fôlego de vida quem permite ter é Deus. Só Deus tem o poder de gerar a vida, mas ninguém tem esse poder. Então eu quero te dizer hoje com muita exatidão, você é um plano de Deus para essa terra. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Ele fez todas as coisas antes delas existirem para que você viesse nesse mundo. Foi isso que Deus fez. Você é a visão perfeita de Deus. Ele viu, desenhou, planejou. A Bíblia fala no Salmo 139 que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, o Senhor havia
me planejado. E ele pegou todos os meus dias e escreveu cada um dos meus dias em seu livro. Sabe o que é isso? Existe um livro escrito pelo próprio Deus sobre quem você nasceu para ser. Existe um planejamento fundado em uma visão para que você viesse ao mundo. E às vezes sua alma fica questionando o cenário que você veio. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, cenários não impedem, não é um empecilho para aquilo que Deus tem para fazer, porque o segredo não está no cenário que você vive, o segredo está de onde você veio. E você veio da fonte verdadeira, você veio daquele que tem o poder de trazer a vida. Entende? Você veio desse ambiente. Eu tive o privilégio de passar uma experiência muito poderosa com um casal que não podia ter filhos. E nós oramos muito para isso acontecer, e acabou que eles fizeram um propósito de fazer uma inseminação. E eu fui com eles em São Paulo. Chegamos em São Paulo, eles nunca tinham ido em São Paulo. Chegamos em São Paulo, lá na clínica de fertilidade, uma coisa assim. Sabe o que acontece? O médico chama eles, eu estava junto, então fiquei também dentro do escritório do médico. O médico chama ele e fala assim, então vou conduzir sua esposa para todo o processo e já ela está aqui de volta. E ela foi para seguir os procedimentos, passou mais ou menos 40 minutos, ela estava de volta. Aí o doutor vem e diz, pronto, está feito. Eu fecundei 3 óvulos e coloquei dentro do útero da sua esposa. E aí o marido perguntou, então o senhor está me falando que minha esposa está grávida? Ele disse assim, muito enfático, não. Eu só fiz o que você naturalmente não estava conseguindo fazer, porque no caminho onde o espermatozoide precisa encontrar com o óvulo, você não conseguia seguir esse processo. Então eu fiz todo esse processo no laboratório, e tem 3 óvulos fecundados. Mas a vida eu não posso dar. A vida, o fôlego de vida, só Deus pode dar. Sabe o que isso significa? Isso significa que o homem se submete ao poder da vida e da morte, que está na mão de Deus. Só Ele tem o poder de trazer a vida. Só Ele tem. E a palavra fala no Salmo 39 que o Senhor pegou todos os nossos dias, escreveu em um livro e determinou para que esse livro possa se cumprir. Essa palavra determinar é a mesma palavra usada na construção do universo. É a mesma palavra. Quando Deus libera, haja luz, foi a mesma palavra usada para a sua criação. Sabe o que isso determina? Você é a resposta de uma visão específica de Deus para essa terra. Você não é um erro. Você não é mais um no meio da multidão. Você é aquela pessoa que Deus levantou para fazer a diferença nessa história chamada humanidade. Deus planejou sua vinda na terra. Deus planejou sua história aqui na terra. E quando a gente consegue discernir isso, nós sabemos que os erros que os nossos pais já cometeram na vida, a falta de ser desejado para vir a este mundo, não muda o decreto pela qual você foi feito. Entende? Você é aquela pessoa que Deus levantou debaixo de uma visão que Ele teve. Ele tem algo para cumprir através de mim, Ele tem algo para cumprir através de você, porque Deus tem um plano fora do comum na nossa vida. Fora do comum. Entende? Escuta com muita atenção. Com muita atenção. Deus, Ele quer fazer algo fora do comum. Sabe como?
Sabe como? Ele quer que você entenda que quando uma visão é determinada, nenhum homem, nenhuma mulher muda o que Deus tem para fazer. Não tem jeito não. Por isso que a Bíblia fala, muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece são os do Senhor. Muitos são os planos dos homens, mas o que prevalece são os planos do Senhor. Por mais que eu ame os meus filhos, existe um poder muito maior do que o meu próprio amor. É aquele poder que fez meus filhos terem o fôlego de vida. Eu e minha esposa somos responsáveis pela genética, e até a nossa genética foi uma escolha de Deus, porque os nossos filhos precisavam daquele pedaço da minha genética e da genética da minha esposa, para que eles pudessem ter a estrutura física perfeita para o cumprimento do propósito. Até nisso eu não tenho o poder de escolher. O meu casamento foi um projeto para a vinda dos meus filhos. Quando a gente discerne que toda ação que você tem na terra, ela não está relacionada à sua capacidadezinha de escolha. Porque até as suas escolhas são, elas são influenciadas pelo poder de Deus. Porque quando Deus tem um plano, esse plano tem que cumprir. Quando chegou a sua hora de vir na terra, sabe o que Deus fez? Deus falou que assim, está na hora de você vir. E Deus não queria saber se seus pais iriam estar casados, se foi numa noite louca, ou se estava tudo dentro do padrãozinho bonitinho. Deus falou que assim, está na hora de você nascer, então vai lá, campeão. Bah! Ele fez seus pais se encontrarem, se acasalarem. Pegou comigo? A gente quer carregar o peso da religião para desprezar o plano que Deus tem. Entende? E a religião não tem o poder de mudar o que Deus determinou. Entende? Deus escreve. Né? Deus escreve através de linhas tortas, Deus vai lá endireita no final. Irmão, Deus faz do jeito que Ele quiser. Eu já vi histórias perfeitas dando errado, já vi histórias totalmente erradas dando certo. Deus faz o que tem que fazer para que você possa entender que quando Ele estabelecer uma visão, Ele vai cumprir essa visão. Você não é um erro, você é o acerto de Deus. Você não é um erro, você é um acerto de Deus. Não carregue o peso da sua existência condicionada ao teu discernimento sobre o que é certo e errado. Entenda uma coisa, a partir do momento que você nasceu, você já é o acerto. Você já é aquela pessoa que Deus colocou na terra e disse, esse aqui, essa aqui, vão fazer o meu plano se cumprir. Você é a perfeição de Deus. Você é o pedaço de Deus. Eu buscava na Bíblia uma orientação, querendo saber desde quando Deus havia sonhado comigo, e eu achei esse texto dos Salmos, onde o Senhor fala que quando nem eu estava crescendo no ventre da minha mãe em segredo, nem os meus pais sabiam que eu estava lá, o Senhor já sabia que eu estava. E eu fiquei surpreendido. Falei, uau, que incrível. Minha mãe não sabia que eu estava lá, meu pai não sabia que eu estava lá. Mas Deus já sabia que eu encontrava naquele ventre. Olha que incrível. E depois eu comecei a buscar mais, e aí eu chego no texto, que é tremendo, que diz assim, antes da fundação do mundo, o Senhor havia me escolhido. Uhul! Sabe o que é isso? Antes do universo nascer, Deus falou, eu já determinei a sua vinda. Tem muita pessoa que diz assim, eu nasci na hora errada, eu tinha que nascer em outro tempo, e não sei o quê. E Deus está falando para você uma coisa, se antes do universo nascer, eu já havia decretado a sua vinda na terra, sabe o que é isso? Você está vivendo na hora exata. Olha o poder de uma visão. Olha o que é o poder de uma visão.
A visão que faz tudo dar certo, mano. É aquela visão onde Deus determina que nenhum de nós aqui hoje é um erro. Todo mundo aqui é um acerto. Então Deus não errou. Deus não errou. Talvez tem pessoas que digam, mas por que então que as pessoas morrem? Por que bebês morrem? Por que bebês que nem nasceram morrem? Por que pessoas morrem tão novas? Existem várias respostas que o ser humano procura, mas eu quero te dizer uma que me preenche. Qual que é, Ansel? Quando chegar a hora de Deus levar você, Ele vai saber onde te encontrar. Porque quem criou o tempo foi o ser humano. Deus não criou tempo, Deus criou o propósito. E para o propósito se cumprir, Deus não precisa do tempo, Deus só precisa da sua existência. Você não tem noção, o que Deus faz. Porque é incompreensível para o raciocínio humano. Porque tem crianças que nem nasceram, mas serviram de cura para os pais. Tem crianças que nem nasceram, mas serviram de dor para os pais, porque na dor existe crescimento. A verdade é uma só, o propósito se cumpre. Independente do que você pensa, Deus não te pede permissão para Ele fazer o que tem que ser feito. Mas o único que tem o poder de trazer a vida e de trazer a morte é o Senhor. A gente está vendo uma galera preocupada por causa do Covid, realmente temos que fazer nossa parte. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Faz a sua parte. Mas quando chegar a tua hora, Deus vai saber exatamente onde te encontrar. E a maior verdade, sabe qual é? Querido, enquanto você está aqui na terra, se você não descobre que você é uma visão perfeita de Deus nessa terra, você vai viver sem discernir as mãos de Deus te usando para o cumprimento de alguma coisa. E quando você não tem o esclarecimento que Deus está te usando, mesmo Ele te usando e você não percebe, você tem uma vida vazia. Porque Deus usa todo mundo. Deus usa todo ser humano. E quando os seres humanos não estão abertos para o entendimento das digitais de Deus sobre suas ações, sabe o que acontece? Ele fica perdido. Ele fica perdido. Isso bate de frente com um monte de raciocínio louco na nossa cabeça que a religiosidade colocou. Mas eu quero te dizer algo. Deus não perde o controle em nenhum momento da história de qualquer pessoa da terra. Por mais que você vai lá e quebra a sua cara, deixa eu te ensinar uma coisa. Deus, Ele pega tudo que você já passou na vida e traz um ensinamento fantástico para a gente. Porque a maior verdade é que toda visão que é de Deus volta para Deus. Nossa! Toda visão que Deus tem volta para Deus. Mas, Anderson, eu já errei demais. Você não está entendendo, né? Sabe o que é esse processo nessa terra? É o desmamar das coisas deste mundo para incorporarmos no corpo de Cristo. Deus está fazendo a gente se desmamar das coisas deste mundo. Só isso que Ele está fazendo. E às vezes, por falta de uma visão esclarecida da fonte chamada Deus, você tentou ser feliz de diversas formas. Você tentou de tudo. De tudo. E sabe o que aconteceu? Tudo que você tentou não te preencheu. E no meio desse tudo que você tentou, Deus estava lá, olhando para você e te dizendo: você não entende que sou eu que sou a sua fonte? Será que você não entende que sou eu que te coloquei no mundo? Será que você não entende que essa vida que você está vivendo, fazendo práticas que estão te autodestruindo, será que você não percebe que o que eu tenho para você, que é a vida verdadeira, não é a vida religiosa, é a vida em Deus? É isso que Deus está mostrando. Porque de repente a tua vida acaba como um sopro, acaba tudo. E quando o ser humano acha que a vida dele é aqui nessa terra, e eu quero te falar uma coisa, essa terra é passageiro.
Estamos num processo aqui nessa terra muito forte, mas vai chegar um tempo que essa vida aqui vai acabar e é aí que vai começar, porque o segredo está na eternidade e não nesse tempo da vida que não é eterno, que é o corpo humano. O segredo está na eternidade. Quando a gente começa a entender que, embora nós erramos tentando ser feliz, embora a gente fez coisas que não devia, nós fizemos essas coisas, talvez até querendo, mas por falta de um acesso ao autor da visão chamada você. Quando você entende que existe um Deus querendo governar sobre a tua vida, embora Ele te dá a liberdade para você fazer o que você quiser na sua vida, porque ninguém roubou, você consegue entender, irmãos, que quando esse Senhor te governa, você tem uma vida verdadeira. Você tem uma vida verdadeira. Você sabe qual é o poder mais poderoso de Deus? Sabe qual é? Você. Você é a essência, mano. Se você souber o poder da visão que você representa nessa terra, a sua sexualidade, entende? A sua capacidade cerebral, sua inteligência, seus sentimentos, você não tem noção o instrumento de Deus que você vai se tornar nessa terra. Tem muita gente sendo usada por Deus sem percepção, sem perceber. E eu quero te dizer uma coisa. Quando você entende que você não é um erro, mas que você é a visão que Deus tem nessa terra, é incrível que Deus tem, o poder que Deus tem para fazer através de você. Pega essa chave nessa manhã, entenda isso. Vamos prosseguir até sexta-feira. Embora eu acho que não vai dar tempo, mas vamos prosseguir. Você vai entender claramente que o maior segredo da visão de Deus se chama você. Pega isso. Que Deus te abençoe. Tenha uma manhã, um dia fora do comum e que você interprete na sua caminhada de hoje as digitais de Deus, querendo assumir o controle total da sua vida. Deus abençoe você. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu.